Vamos lá. Quando acaba ali o diálogo com a vergonha, existe um personagem que tá ali andando perto deles, e esse personagem é o Locas. E esse Locas, que essa palavra significa falador, ele vai começar a acompanhar o cristão e o fiel por pouco tempo. E aí a gente vê por quê, né? Bom, enfim, Locas ali vai demonstrar ali ser um bom cristão, porque ele sabe falar de muitas coisas, ele sabe falar de tudo, enfim. E aí o fiel vai ficar muito animado. Ai, conseguimos mais um viajante, né? Conseguimos mais um peregrino para andar junto com a gente. E aí o cristão vai falar, eu não quero andar com ele, não. E aí vai falar o porquê, os motivos. E o cristão vai fazer uma análise dele. E vai falar que ele só tem a vida na boca. Que ele só tem a vida eterna nos lábios. E agora eu vou falar algumas coisas que o cristão vai falar sobre o Locas, tá? Dessas pessoas que têm a religião, mas elas não vivem. Elas só falam. A religião para ele, pro Locas, não tem lugar em seu coração, nem no seu coração, nem em sua casa, nem em seu viver diário. A religião dele está apenas na língua. Ele usa a religião como conversa de passatempo e entretenimento. Gente, quem nunca fez isso? Eu, como cristão, já fiz, porque a vida cristã ela é diária, então voltar pro caminho é uma tarefa diária. E isso me faz refletir muito sobre a vida cristã, porque hoje a vida cristã ela é muito status, né? Houve um tempo que ser crente realmente as pessoas eram crentes de verdade, hoje não. Hoje tá tão banalizado que as pessoas não vendem mais para crentes, não confiam mais em crentes, né? Ser cristão ficou meio embaçado, né? Vamos dizer assim. Ficou ruim ser cristão. E aí ele vai falar justamente por conta dessas pessoas, que elas falam, mas elas não são. E ele vai falar algumas outras coisas aqui. Eles dizem e não praticam, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes. Isso acho que foi o próprio Jesus que disse. Quando ele fala de oração, arrependimento, fé, novo nascimento, não está falando da sua experiência pessoal, mas meramente repetindo aquilo que ouviu. Quantos hoje são a repetição do que ouviram? Muitas pessoas hoje são cristãos funcionais. Elas só repetem, como um papagaio. Aí vai falar, em sua vida não há sinal de arrependimento ou devoção. Ele é uma mancha e uma vergonha para o cristianismo diante de todos os que o conhecem. O nome de Cristo é escarnecido. Gente, isso é muito forte. O nome de Cristo é escarnecido em toda a cidade por causa dele. Muitos de seus vizinhos falam dele que fora de casa é um santo, mas dentro de casa é um demônio. Ele é rude, ele trata mal as pessoas, enfim. Ele vai falar que é mais fácil lidar com um criminoso do que com esse falso cristão, com o Locas. E aí ele vai falar que a religião é o contrário, né? A religião pura e imaculada para com o Pai é visitar os órfãos, é visitar as viúvas e guardar-se da corrupção do mundo. Aí disso, Locas é totalmente inconsciente. Ele pensa que só porque ele fala sobre cristianismo ele é cristão, mas ele não tem a prova viva no coração. E a minha oração é essa: meu Deus, não me deixe, não nos deixe ser como Locas, que dizem que têm a vida, mas não possuem. Coloque em nosso coração, Deus, arrependimento. Perdão, Senhor, por uma igreja que fala muito, mas não tem nada. Me livra, Deus, de ser assim. Me livra, Deus, por todas as vezes que fizemos da religião entretenimento e não levamos o teu id, não levamos a tua palavra e não levamos o teu amor. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. Ai, gente, essa parte pra mim é muito forte. Vamos lá. E aí o cristão vai falar pro fiel começar a confrontar o Locas. E aí a partir desse confronto ele não vai aguentar, ele vai embora. Foi o que o cristão falou, ele vai embora. E realmente é o que vai acabar acontecendo. E ele vai falar sobre alguns pontos, né? Sobre a aversão do pecado. Na verdade, o Locas vai ser bem tolerante ao pecado. E aí vai ter um ponto que ele vai falar assim, que você precisa nascer de novo. Ele vai falar sobre a questão do novo nascimento, né? E aí ele vai falar uma das coisas que Jesus falou, né? Que bem-aventurados que ouvem e praticam. Então não basta só ouvir. É preciso praticar. É preciso ser obediente. E ele vai falar, Deus não atribuiu a bênção por apenas ouvir, por apenas ter conhecimento, mas sim por produzir ações. Ele vai falar novamente sobre o novo nascimento, que a gente precisa se arrepender, enfim, de tudo que a gente já falou desde o começo, né? Ele vai frisar isso pro Locas, e ele vai falar assim, esta graça manifesta-se aos outros de duas maneiras. Primeiro,
por uma confissão pública, né, de fé em Cristo Jesus, sendo batizado em seu nome e unindo-se aos demais que creem nele. Ok. E a segunda, viver em conformidade com seus ensinamentos, a saber, orando diariamente por orientação e força. Eu choro porque eu preciso orar mais. Eu preciso melhorar mais nesse sentido. Orando por orientação e força, estudando seriamente a palavra de Deus a fim de conhecer e cumprir a sua vontade, testemunhando aos outros a sua graça e dando de seu tempo e dinheiro para o serviço de Cristo. Assim, sua família e os seus vizinhos notam que ele amam a Deus e a humanidade, não apenas em palavras, mas em atos de verdade. Um hipócrita pode falar dessas coisas, mas tê-las e praticá-las é preciso ser um filho de Deus. Bom, Lucas, ele não vai aguentar nada desse confronto e ele vai embora. E aí o fiel vai dizer, eu tô feliz, cristão, porque eu tive essa conversa com ele. Porque pelo menos isso pode iluminar o caminho dele, pode ajudar ele a voltar para a rota. Bom, esse é o final, né, do 5º capítulo. Eu amei, achei muito bom, eu tô amando ler o Peregrino. Bom, e eles vão voltar pro caminho, né? E aí a gente volta a falar sobre o livro no capítulo 6. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar. Perdoe as minhas lágrimas. Eu espero você numa próxima. Um abraço. Tchau, tchau.